E o que vocês estão vendo, o caminhão que tá entrando, nossa, dentro da casa aqui, onde a gente tá ficando, é um caminhão pipa de água. Isso porque aqui não tem um serviço como a gente tem aí no Brasil, serviço público de água. Pelo menos nessa região eles têm água através desses caminhões pipas e dos tanques que é enchido por ele. Eu tento falar com vocês, mas olha, barulho. Viver na rua é isso, né, Fá? É, não tem jeito. A gente programa de falar bonitinho e vocês escutarem tranquilos, mas sempre passam, como agora, uma bike de som vendendo alguma coisa. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade. Salve, Nômade! Vocês estão bom? Começando mais um vídeo, dessa vez em Maracaibo, Venezuela. Nossa primeira parada na Venezuela. Aqui tem a população de mais ou menos 2 milhões de habitantes. E Maracaibo fica na região de Zulia, isso mesmo, com Z. Aqui tem algumas atrações para conhecer, para passear, e algumas bem interessantes que só tem aqui, em nenhuma outra parte do mundo. Que é a tempestade elétrica, que é o tal de Catatumbo. Um fenômeno atmosférico que entrou para o Guinness Book como o local que tem a mais alta concentração de relâmpagos do mundo. São cerca de 280 por hora, 10 horas por noite e de 140 a 160 noites por ano. Que loucura! E tem uma ponte que atravessa para o lado de lá, é a segunda maior da América Latina, tem 8 quilômetros e uns quebrados. A maior que tem, vocês já sabem que é a nossa, Ponte Rio-Niterói, que tem 13 quilômetros e uns quebrados, tem até pedágio nela. E é isso aí, aqui é doido, calor danado. É mesmo, um calor daquele. É a terra também do sol alguma coisa. De la Gaita. De la Gaita, que é uma música tradicional daqui. Maracaibo, para nós, tem surpreendido mesmo na questão do calor, porque até então a gente não fez nenhum passeio. Acabamos de chegar aqui. Calor e pernilongo, tem nos acordado. E o sol hoje tá assim, meio tímido, mas tá Muito abafado. Não Sensação dos venta. 40 graus. E agora, mecânico. Partiu soldar a porta, partiu fazer freio. E quem diria, hein? Toma ali, pernilongo. Porque do nada o freio começou a dar ruim. Ah, tá na hora, né? Muito tempo que a gente não faz ele. Faz muito tempo mesmo. E ainda bem que da fronteira até aqui foi tudo reto. Então, e chegando aqui a gente teve esse apoio dessa família que já indicou o mecânico. Então, bora pra lá. Bora pro Leomar. E daqui até o mecânico vão ser 10 quilômetros. Vire à direita. Depois, vire à direita. Chegamos aqui agora no mecânico, no soldador, vai soldar a porta para nós, regular os freios e vamos ver no que vai dar. A Oni já tá ali numa sombrinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Tava ali deitada, agora já tá com o pessoal ali. A Oni é muito simpática. E aqui tá uma sombrinha boa, e é bom que é terra, porque ela já fez um buraquinho e se meteu. E aqui tem vários fuscas, olha só, 3, um amarelo, um vermelho, um branco. Tem também esse doguinho, olha o tamanhinho dele. O tamanho é pouco, mas o nome dá medo, hein? É Satanás. Isso mesmo, é pra botar o terror, né? Porque diz que ele late pra todo mundo que passa aqui em frente. Mas parece que ele tem tanto medo e é tão tranquilo. Ele é do tamanho do gato, olha só isso. Do tamanho do gatito. É.
E ó, aqui tem uma Brasília também, uma Brasília vermelha. O que mais? Tem uma Kombi ali, ó. Outra frente de Kombi aqui. Outra Kombinha aqui, uma vermelhinha ali, ó, e outra ali. Puro Volkswagen. Não, e olha só, galera, essa roda, que maneiro que ficou. Com as cartas do baralho. E essa daqui, ó, parece aquelas roletas de cassino. La temática es un carro Cayenne. Entonces, el faro es para los accidentados. Olha só. Ah. Bueno, isso. O sea, ahí puedo yo auxiliar a las personas. Sim. Uhum. Que bueno. Todavía está en proceso. E ele tava comentando que essa Kombi tem algumas partes originais e outras modificadas. Que ele tá aos poucos montando ela pra ser como um guincho. Ó, tá tudo em alemão aqui já, que a marca é alemã. A patente, como eles falam, ou placa, é daqui da Venezuela. Olha como é, tem as cores, né, da bandeira de fundo. Ay, ya va, ya va, ya va. La pata da lá. Quero pão. É Saone. Ó, ele veio dar um pãozinho pra Oni. Aqui, Oni. Pela manteiga. Me gusta fuerte con queso. É com queijo? Ah, esperta, não? A Oni é muito esperta. Ela quis o pão com queijo. Pão puro não quis, não. Enterrou ali, ó. E olha o nariz como tá, ó. E as pessoas daqui têm sido incríveis conosco. Ó, ganhou toda a cartela de adesivo. Depois escolheu os lugares para colocar ali na Kombi. Mas olha esse daqui que legal. Mano, tengo fé. E vinho tinto. Ese es el lema de la Vinotinto. Esta época, como, esa es la frase, mano, tengo fe de que vamos al mundial esta vez. Ah, sim. Já foram? Já não. Venezuela no ha asistido al primer mundial de absoluta. Nunca. Olha, achei que já tivesse ido. E mano, tengo fé quer dizer irmão, tenho fé. E vinho tinto quer dizer vinho tinto, que é a cor do uniforme da Venezuela, da seleção da Venezuela. E isso quer dizer que eles têm fé de participar de uma Copa do Mundo. Afinal, é o único país da América do Sul que ainda não participou. Leomar tá aqui. Já soldou aqui pra nós. Aí me ficou bom o trem. E agora ele tá aqui com a furadeira fazendo os furos para entrar a trava da porta do salão, porque já não tinha mais as de baixo. Meus amigos aqui, ó, que estão jogando. Jogadores jogam muito bem. Aquí está la A. Última color me la el diamante. Tchau, tchau. E essas pets aqui, ó, é gasolina, é óleo, é diesel, é tudo que eles vendem assim, ó, em garrafa pet.
voltamos aqui para o nosso ponto de apoio. Passamos o dia lá no mecânico, mas foi ótimo, gente. Que experiência foi, né, Driga? Sim, o Leomar, gente boa, arrumou a dobradiça, fez uma gambiarra aqui porque tinha estragado já isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Essa é a gambiarra, vou ser sincera, muito bem feita. Ele colocou uma chapa, essa parte toda, ó, tá solta da Kombi, então ele criou uma estrutura pra gente poder prender a porta, porque ela já tava só presa pela parte de cima, né? Sim, completei também o óleo do freio, que já tava bem baixo, e não cobrou nada, não quis receber. Falou, não, se tentar me pagar, não quero. E não recebeu. Que era como se fosse uma desfeita, né? Tem um nome, mas Pagar. aí me fugiu da cabeça agora. E ele fez, olha, outra coisinha que fez bem feita também, soldou essa porta. Fora isso, a gente almoçou, ele fez questão de a gente almoçar com eles. As crianças ficaram ali o tempo todo comigo, a companheira dele também, dando uma baita atenção. E eu falei que foi uma experiência ótima ter ficado lá na oficina, ter passado essa tarde lá com eles, esse dia com eles, porque a gente conversou sobre coisas daqui da Venezuela com o povo venezuelano. Então foi bacana saber algumas histórias, saber também alguns momentos que eles passaram aqui na Venezuela, que foi realmente muito difícil, como eles mesmos falaram, que eles não tinham nada, que graças a Deus aqui tem muitas árvores de manga, e como ele falou que a manga só dá numa época, né? Mas que naquela época, naquele momento de uma baita situação de crise financeira, diz que os pés de manga davam todos os dias, não faltava. E o que ele falou é que hoje 50% já está melhor. Ele acha que o país, para eles, está 50% melhor. Ainda falta uma porcentagem aí, falta metade, né? Mas esse é o ponto de vista e o depoimento deles. Aqui a gente não coloca a nossa opinião. A nossa ideia é passar, recorrer no país, mostrar o que ele tem de melhor e deixar as pessoas daqui falarem. E vocês aí de casa deixando suas opiniões também. Eles falaram de muitos lugares, destinos que a gente não pode perder. Falaram também que se sentem tristes quando viajantes saem daqui falando mal do país e que não mostram as belezas, que realmente a Venezuela é rica nesse sentido de belezas naturais. Aqui tem praias fantásticas, tem ilhas, tem, que eles falam, os caios também, tem savana, tem deserto, tem salina, tem parte de frio, enfim, pelo jeito tem muita coisa pra gente recorrer aqui, viu? Vamos ali agora buscar uma água. Vou levar o galão de 20. É um lugar que recarrega água. Fui aqui no mercado, fomos no mercado ontem. 5 litros de água dava 4 dólares e 88 centavos de dólar. E a senhora aqui que está recebendo nós aqui, o José, falaram que não é bom beber a água daqui porque ela vem de caminhão-pipa, então pode ser que não seja tão boa, né? E a gente vai ali ver agora quanto que é essa de 20 na recarga. Bora lá ver. Bueno, cá, graças. Eu falando de água, passou um trem aqui, ó, vendendo água. Essas motinhas de carga. Bora ali. 9:43 minutos de la mañana, momento de hablarte y recomendarte a mis amigos. Aguacate Store es para revendedores, así como lo oyes. Aprovecha la oportunidad de contactarnos a través del 0414 Bueno, gracias. 674 puedes conseguir el número de contacto. No Vamos a confiar, como dicen. Sí, sí, sí. 936. E aqui eu estou carregando galão, filmando. Então, lá o som estava muito alto. Cobrou 20 bolívar, 20 litros. Vamos a ver agora. E a gente vai fazer a conversão para reais e vamos deixar aqui para vocês.
Ai, água potável. Bom demais, né? E agora estamos indo fazer um título de responsabilidade civil. Olha, pro veículo. Isso quer dizer um seguro. Como nessa entrada da Venezuela, nessa fronteira com a Venezuela, não tinha onde fazer esse seguro. Eu não sei se em outra parte tem outra fronteira, mas essa não tinha. Então eles indicaram a gente fazer aqui em Maracaibo. Vamos atrás disso agora. Vamos ver quanto custa e como funciona. E parece que é numa notaria. Notaria que eu acho que é cartório, não é? Eu acho também que é isso. Vamos lá ver. Bora lá ver. Olha só isso aqui, quem reconhece? Churrasquinho grego? Aqui tem também. Mas parece que a carne já tá desde cedo, desde quando nessa carne tá aí? Olha isso. No calor desse ainda cheio de mosquito. Nossa senhora. Coragem, hein? Depois que pega fogo já era, né? Como diz o outro. Pegou fogo já era, mata tudo. E olha só o tamanho dessas barcas. Tamanho de porta-mala, né? Olha isso. Chegamos aqui onde faz a responsabilidade civil de veículo. Vamos lá agora e Ver quanto sai, né? Aqui, pelo jeito, não é um cartório, não. Não dá pra saber ao certo. Terminamos o documento agora. Custou $10 por um ano. É uma responsabilidade civil. Grua ele não está incluso, mas qualquer acidente de trânsito que tiver, o terceiro, que é o que foi acidentado, vai receber o seguro, e é isso. E essa responsabilidade civil é exigida aqui na Venezuela, e em toda parada policial eles vão estar pedindo isso para nós. Até agora não foi pedido porque já sabiam que não é feito lá na fronteira, por isso que eles não pediram. Daqui por diante... Pode ser que peçam. Bastante, Isso aí. por sinal. Agora é voltar para nossa casinha e enfrentar esse sol, galera, que tá de 40 graus para mais, viu? E são 10 e pouco da manhã ainda. E agora a gente vai experimentar pastelitos. Pelo jeito bem comum aqui da Venezuela achar esses lugares assim, ó, com os pastéisinhos. Vamos ver se é parecido com o do Brasil. Bem, esse é o pastelzinho, o pastelito que o druida escolheu. E aí veio num combo, que é uma maionese caseira e parece um refrigerante por 44 bolívares. Tá aqui em reais. Ui! Vamos provar. É bem pequenininho, né? E é bem gostosinho, é parecidíssimo com a massa caseira de pastel aí do Brasil. E fazia tempo que a gente não comia algo tão parecido com o nosso pastel. O recheio é um pouco distinto, vamos falar assim, porque tem batata misturada. Mas tá bom, tá bom. Gostei de experimentar. No primeiro episódio a gente experimentou as arepas recheadas. E nesse, vamos de pastelito. Qual será a próxima comida que a gente vai experimentar de diferente aqui na Venezuela? E a maionese parece ser bem caseirona, mas a gente vai pular. Melhor, né? Redação de queijo, ó. Nossa, que delícia esse, hein? O queijo aqui é bom. Da América Latina aí, Brasil primeiro, Venezuela segundo aí no queijo. Olha isso. Tava ali editando o vídeo pra vocês, aproveitando a sombrinha que tá melhor lá. E o cachorrinho ali deles, sem eu perceber, mijou no meu vestido.
Só vi aqui em Tururé, nossa, eu não acredito. E hoje vamos de marmitex aqui na Venezuela. Vamos experimentar uma comidinha típica daqui, não sei. Olha só, custou 3 dólares e vem plátano, que é a banana fritinha, uma saladinha com uma salsa, uma maionese que eles fazem, arroz e uma bisteca. Tá bom, né? Ver uma quantidade boa e o cheirinho maravilhoso, porque eles costumam fazer na churrasqueira as carnes aqui. Defumada. E por esse valor, nesse calor, tá valendo mais do que cozinhar aqui na Kombi, viu? Com certeza. E até mais barato, porque se a gente for comprar cada um desses ingredientes, vai sair mais caro. Fora isso, eles servem também a sopa com limão, que a gente dispensou, porque não é do nosso costume comer sopa no almoço, ainda mais com calor. E vem um suco, que a gente tomou no lugar, que tava muito doce também, que é um suco de panela, que eles falam panela com limão. Isso a gente já viu lá na Colômbia, e pelo jeito aqui segue igual. A Oni, fala aí pro pessoal, primeira vez que a gente vai abastecer, né, Oni, aqui na Venezuela. Vamos ver como vai ser. Não tem tanta fila. Em lugares aí do Brasil tem fila igual aqui, ó, pelo jeito, né? Normal, tá normal. Tá normal, é a primeira parada aqui em Maracaibo. E visualmente, pelo que eu entendi, a gente abastece aqui e paga ali, ó. Vamos ver. E ainda bem que não compramos galão, porque ficamos sabendo aqui que não enche em galão. Que se tiver que encher, vai ter que encher o tanque, tirar do tanque e pôr no galão. Aí não adianta nada. Então é melhor ir parando em todos os postos e enchendo, completando. E o grande problema aqui que falam, assim, de não ter combustível é em relação ao diesel. Isso porque os carros aqui são todos a gasolina. Até os maiores são a gasolina. Porque na Venezuela teve uma época que a gasolina era de graça. Então aí se comprava carros grandes, como vocês veem aqui. E tinha essa questão de abastecer tranquilamente de graça. Hoje em dia o governo fornece 120 litros de gasolina por mês. E a gasolina aqui custa 0,50 centavos de dólares. Então, bem barato. Em alguns postos de gasolina, como eu não sei quantos litros vai caber, eu só vou ali, aviso, e eles deixam encher, e aí quando bate a máquina, eu vou lá e pago. Só que aqui não faz assim, eu tenho que calcular mais ou menos, falei, 25 litros, se não couber os 25, eles me devolvem. Mais um pedágio aqui que custou 15 bolívares, que dá, aí vou deixar aqui, a gente deu $1, ela deu um câmbio em bolívares. Já estamos de regresso.
Sí, recorremos toda la América Latina, hasta México. Sí. Bueno, muchas gracias. Tchau. Bom trabalho. Tchau, bom trabalho. Buenas. Bien. É sempre melhor parar